Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Medflix, por hora Medflix. Eu sou Gabriela Reis. Eu sou a Amanda Leite. Hoje estamos com um convidado ilustríssimo aqui do Mato Grosso, Alexandre. Alexandre, queria que você se apresentasse. De outro fuso horário, né? Merece respeito. Uma hora a menos, né? Então, eu sou Alexandre Coelho, sou médico aqui do Mato Grosso. Vim aqui hoje com o convite de vocês, falar um pouquinho aí sobre o SUS em geral, né? E a rotina da gente dentro do SUS. E eu tenho alguma experiência, mesmo tendo formado há um pouco mais de um ano, eu rodei em 3 estados no SUS. Nossa. Você formou onde, Alexandre? Fala aqui Eu formei no Itepac Porto, no Tocantins. Fiz direto 6 anos lá, internato lá, fiz tudo lá. Fiz o internato no hospital regional e no hospital, na maternidade também, lá do estado, né, do Tocantins. Tudo em Porto Nacional. Aí formando, você foi para onde primeiro? Aí eu formei, peguei alguns plantões ali durante um mês, mais ou menos, aonde eu fazia internato. Inclusive era até diferente, né, porque de um dia para o outro eu me tornei médico. E aí eu deixei do estágio para o médico e aí eu não sabia se eu era um interno ou se era um médico. Era médico. Aí eu trabalhei um mês no Tocantins, no regional, no estadual. Aí, regional mesmo, então, né? Sim. Aí eu fui convidado para a gente fazer a escala lá no Socorrão, aí no Maranhão. Aí eu trabalhei. Querida Imperatriz. Nossa! Aí eu fiz a UPA São José, a Imperatriz. Eu fiz alguns também na UPA Bernardo Sayon, acho que Aham. E aí eu rodei nesses lugares e acabei fazendo até uma UBS também. Aí, a Imperatriz durante uns 2 meses. Eu rodei bastante aí. E aí... Como é que tu foi parar aí? Aí eu fiquei 3 meses, né, no Maranhão e eu sou do Mato Grosso, né? Sou de Diamantina. E eu tive um convite aqui na cidade próxima, aqui, Cará da Serra. E me chamaram para compor a escala do Covid, que aqui estava pegando. O Maranhão já estava tendo uma redução bacana no Covid, mas o Mato Grosso estava o caos. Então, teve uma chamada até de urgência e viram que a gente era do Mato Grosso, tinha vontade de... Eu, no caso, né? E acabou que eu trouxe a Larissa comigo. Aí, que a Larissa é maranhense, né? A minha esposa hoje, então eu ia trazer ela. Com ela me lembro. Vou mandar um pedaço da gravação para ela. Não, isso aí vai ter que cortar. Então, aí ela me chamou para ir para o Maranhão, né? A gente teve uma proposta lá de um amigo nosso e acabou que depois eu chamei ela para vir para o Mato Grosso para fazer o Covid aqui também. Aí ficamos 3 meses, quase 4 meses em Tangará da Serra e viemos agora para Diamantino, em torno lá de... A gente ingressou aqui tem uns 4 meses também. Então, agora a gente fixou aqui e estamos aí, ainda no Covid. A gente formou no Covid, né? A Larissa teve uma formação antecipada na medicina por conta do Covid, para integrar a linha de frente no estado ali do Tocantins. E logo depois, 3 meses depois, eu formei com a mesma portaria, né? Que foi feito pelo governo federal, para também atuar na linha de frente. E a gente tem atuado desde então. E fixamos nisso. A gente toca o Covid aí, desde que o Covid é Covid aqui no Brasil. Então a gente está aí na labuta e sempre a maioria desses no SUS, né? 90% do nosso plantão dentro do Covid foi no SUS. E você é de Diamantino? Eu, A tua cidade mesmo? sim, eu nasci em Arenápolis, aqui no Mato Grosso, uma cidade aqui 40, 60 quilômetros daqui. Mas eu morei a vida toda aqui em Diamantino. Vida toda. Aí eu saí para estudar aos 17 anos e voltei agora. Muito bom. E, Alexandre, deixa eu abrir a pergunta aqui. Já contou um pouco para a gente como foi essa tua transição de atuação de estados e tudo mais, mas como foi, assim, para ti, até falar um pouco essa loucura, mas como foi para ti, assim, formar e já começar a atuar no meio de uma pandemia? É uma dificuldade, né? Primeiro, o medo, né? O medo era
muito grande, porque a gente estava vendo colegas médicos, os professores, os que já atuavam há muito tempo, saíram da escala com medo. E aí a gente ia entrar. Sobrou para quem estava chegando. Se eles estavam saindo, é porque tinha um motivo, né? Então, foi impactante você entrar numa escala, algo que você nem sabe lidar. A gente, de cara, assim, a gente não tinha um protocolo estabelecido de que a gente ia usar, entendeu? Tudo era muito recente, a gente não sabia direito. Até então, tudo se pensava que até transmitia via pele. Tinha que usar aquelas roupas de astronauta lá, todo aquele EPI, que é um calor absurdo, porque ninguém sabia muito do Covid, né? Não sabia do modo de transmissão, de fato. Até que se soube, né, que era uma doença respiratória em si, envolvido gotícula e não pele a pele em si, aí que começou um pouco a amenizar no EPI. Mas até então era aquela carga pesada de roupa, aquele calor, nem se ligava ar-condicionado, com medo de transmitir gotícula pelo ar, cara. Olha o nível. Então, foram testando, né, os foi um protocolos. desespero, foi um desespero. E aí só galera jovem, recém-formada, tava tocando hospital. Por quê? Porque os médicos antigos não foram. Primeiro, porque já tem uma idade mais elevada, tinha receio, medo, né? Então, abandonaram mesmo, ficaram com medo. E tá certo também, porque eu, no lugar deles, eu também teria medo. Mas a gente enfrentou. Colocamos o EPI, a máscara em 95 e arrochou, entendeu? Porque Teve muitos colegas que foram acometidos pelo Covid, ou que tiveram complicações, ou que chegaram até a óbito. sim, teve muito. No internato em si, a galera mais só contraiu Covid, teve uns sintomas, mas ninguém ficou mal, pelo menos não aonde eu estudava, não onde eu fazia o internato. Mas antes mesmo de eu formar, já tinha médicos da parte da UFT, né, em torno dos staff, do HGP, do Hospital Geral de Palmas, que estava internado, UTI, alguns chegaram a óbito, no meu contexto do Tocantins. Então, foi horrível. O Tocantins, ele foi o último estado ali a ter um óbito. Todos já tinham um óbito e depois de todos veio o Tocantins. Então, na nossa linha de frente, ela foi um pouco retardada, vamos dizer assim. Ela atrasou frente aos outros. Teoricamente, deu tempo até para a gente se preparar. Só que, quando veio, a gente viu que a gente estava despreparado igual, porque foi caos ali no Tocantins. Então, nossos colegas pegaram, alguns até hoje têm um pouquinho de dificuldade aí na parte respiratória, muitos foram a óbito. No Maranhão, muitos foram a óbito, dos que estavam lá também na linha de frente, antes mesmo da gente chegar. E aqui no Mato Grosso, alguns também. Onde a gente passou, a gente tem a história de colegas que não resistiram, tanto da médicos como toda a equipe de saúde. Muita gente contraiu o Covid. E pessoas saudáveis, sem comorbidade, chegaram e a óbito. Foi a nossa realidade. Eu acho que isso foi o maior temor, né? Porque aí viu que a doença não era só uma gripezinha, né? Igual se falava. Era uma coisa assim, imprevisível. Tinha gente com comorbidade morrendo, mas tinha gente sem nenhuma morrendo também. Então foram 3 estados aí, quase 2 anos de atuação e todo esse período frente ao Covid. O Covid, internato Covid, médico como no Covid, tudo Covid. A gente literalmente respira Covid. Até o Covid eu peguei aí no Maranhão, né? Quando eu peguei. Mas eu já tava. Início, então, né? Eu peguei ali em dezembro. Eu fiquei mal, assim, eu não tive nada pulmonar, mas eu fiquei de cama. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, não, meu Deus do céu, eu vou morrer no Maranhão, sendo minha família. A preocupação não era morrer no Maranhão. Não, pô. Dá trabalho para levar. Isso foi bom, Alexandre. Que horrível, eu fiquei, meu Deus, pô. Liguei para meus pais, eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. Aí eu fiquei com medo, porque as UTIs do SUS estavam todas lotadas, se eu ficasse mal, eu tava lascado. Aí eu falei, nossa, liguei para meus pais, falei, prepara aí, que se eu precisar, eu vou ter que dar um jeito de parar aí. Porque o Maranhão não tinha nada, não tinha mais vaga.
A gente, pelo Mais contrário, do que ninguém sabia, né? Como é que estava a situação tava horrível. dos leitos e tudo mais. E peguei, do nada, assim, eu comecei a ficar mal, teimoso, achei que não era. Aí eu parei de sentir o cheiro, o sabor, e depois de 3, 4 dias eu já tava mal. Isso que é mal de médico, né? Teimosia. Ah, Eu é ouvi falar. orgulhoso, né? A gente não acredita muito nas coisas até ter com a gente. É verdade. Alexandre, e assim, eu sei que era novo para todo mundo, né? Assim que Sim, você formou, já era pandemia e tal. Mas como é sim, que foi, vocês, considerando que vocês estavam ali recém-saídos, você da faculdade, conseguiu ter um suporte? Como é que é aprendendo os protocolos? Assim, o que que dá, o que que não dá, o que que fazer com esse paciente? Você conseguiu ter um mínimo de suporte dos professores ainda, dos preceptores? Ou sim. foi aprendendo ali mesmo no hospital, com as orientações que vinham do Ministério da Saúde, do Então, foi um. PM, mas ao mesmo tempo, às vezes, mais confundiam do que orientavam, né? Como Exatamente. foi isso aí? A gente tava perdido. Nem os nossos professores sabiam o que fazer, pô. A gente tinha um infectologista, e a ele que sabia de alguns protocolos que estava usando na China, deu alguma orientação pra gente, mas que foi assim, uma entrada, sabe? Uma porta de entrada nos corticoides, no manuseio um pouco do antibiótico, mas ainda era muito recente e era tudo muito off-label, né? A gente não sabia o que fazer. Então, pegava um pouco do protocolo chinês pra gente, e aí o Ministério da Saúde lançava algumas coisas que a gente achava que ia ajudar e não ajudava. Demorou muito sair alguma coisa oficial. Então, até então, a gente se virava com o que tinha no hospital. Nossos professores, a gente trocava uma ideia e tal, mas no final das contas era a gente ali na frente, frente a frente ao paciente, tentando lidar, porque o pulmão tomado do paciente, você não tem muito tempo. Você tem que arriscar, entendeu? Você tem uma vida ali e você sabe que alguma coisa que você fizer já é o melhor do que você não fazer nada. Então, começou os usos de antibiótico e corticoide naquele momento, que a gente viu uma inflamação pulmonar muito crítica, de uma forma muito rápida. E aí começamos a pegar os protocolos do Einstein, do Sírio, começar a ler e ver o que os caras estavam usando e usava como referência. Testando, né? Foram testando. Basicamente, mas a gente viu que se tinha algum efeito, entendeu? E que conseguimos tirar muita gente do sufoco, evitar até que fosse para o tubo. Então, mas foi tudo muito experimental ali no início. Mas sempre a gente usando o método assim clínico, individual, de paciente para paciente, e o que relatava a bula. A bula falava que poderia ser usado para inflamação pulmonar, usava, conforme a miligramagem de cada paciente. Mas era tudo muito novo, não sabia se ia dar efeito ou não. Mas a gente teve muito sucesso, porque eu, pelo menos, sou bem destemido. Eu prefiro dar um jeito de ajudar e eu tirar o paciente do sufoco do que eu ficar na dúvida e ficar ali e o paciente definhando na minha mão. Então eu coloco mesmo, eu coloquei para agir as coisas. E eu perdi muito pouco paciente, muito pouco. Os que eu perdi realmente foi na UTI, já mal, mas a gente era meio agressivo nos medicamentos, para a gente dar um jeito, entendeu? E deu certo, mas era muito novo. Foi um misto de protocolo. Entendi. Horrível. E, Alexandre, e essa prestação de serviço que vocês faziam, que vocês, aliás, que você está fazendo agora, que é diretamente com a prefeitura, ela é feita, aliás, ela é feita diretamente com a prefeitura ou ela tem alguma empresa médica terceirizada? Como que funciona o Então, seu contrato de trabalho? a Gabi até tá por dentro mais com isso daí, né, Gabi? Porque Foi provocativa a pergunta. a pandemia ela se instalou num cenário horrível e ridículo frente às licitações, né? Porque não se teve, foi decretado o estado de emergência e acabou a licitação, foi tudo emergencial. Só que o que acontecia? A prefeitura não dá conta, igual uma prefeitura de Diamantino, que é uma cidade menor. Já é difícil lidar, você imagina uma prefeitura de Imperatriz, entendeu? É muito difícil lidar. Você tem que acabar fazer o quê? Terceirizando. Você terceiriza. E foi o que aconteceu. Terceirizou. Imperatriz já tinha essa cultura de terceirização da área médica, né, da saúde em si, mas principalmente os médicos. Aí o que acontece, né? A gente trabalhava como PJ, em termos de
de quando você vincula um hospital. Mas, como no início ainda estava muito novo, foi todo mundo vinculado à Folha, né? Vai fazer o quê? Mas aí depois tudo terceirizado. Acabou que até hoje foi tudo terceirizado. E o próprio Socorrão mesmo. A gente não atendia Covid no Socorrão em si. Só que acabava chegando. Mas a gente atendia nas UPAs. Então as UPAs eram tudo Covid, era só Covid nas UPAs. E ali a gente era tudo por nota, prestação de serviço. Então acaba que você fica na mão ali de terceiros, fadado às vezes a um calote, você não sabe, você não tem um contrato na sua mão, você não tem nada, a gente não assinou nada, entendeu? E aí eu fui mudando de estado. No Tocantins, eu saí, começaram a terceirizar. Isso meio que te desanimou, né? Ah, sempre, né? A gente fica na mão dos gestores sem ter um contrato. E é ruim isso, é ruim. Acaba que você fica sem saber o seu futuro. Igual eu andei, fui do Maranhão para o Mato Grosso. Aí, em Tangará, é o lugar mais organizado que eu parei. Lá sim era folha de pagamento, você assinava contrato, eles limitavam o seu ganho até o salário do prefeito. O único lugar, o único. O restante era tudo terceirizado. Só que a UTI em Tangará também, né? As UTIs eram terceirizadas. Então eu trabalhava no hospital e na UTI. No hospital eu ganhava pela CLT, né? E lá na UTI eu tinha que ganhar terceirizado. E é difícil, cara. As empresas querem que você faça uma sociedade, entra como sócio para te pagar, ou que você seja um prestador de serviço, só que pagando mais impostos, vamos falar assim. Então você fica na mão. Aqui em Diamantino também foi terceirizado. A gente vive aí com receio de calote. Então, não sei, é horrível. E muitas vezes, né, Alexandre, a falta de informação faz com que você fique ainda mais inseguro em relação a esse tipo de contratação, em relação à tributação, não é isso? Tudo. Você já imagina um recém-formado que não vê sobre isso na graduação. Não tem quem oriente também. Né? Não tem quem oriente, aí se depara com essa realidade. Sim, eu tive que pagar uma empresa de contabilidade médica para fazer a minha contabilidade e me orientar sobre isso. Eu paguei uma assessoria para saber o que valia mais de fato, de como que eu ia agir em termos de CLT ou pessoa jurídica. Eu tive que abrir uma empresa para prestador de serviço. Até hoje sou prestador, mas isso no início da faculdade eu não sabia de nada. A gente não aprende isso lá dentro, então você só chega sofrendo. E você começa a trabalhar num lugar, às vezes, sem contrato, sem nada. É difícil você provar depois. Mesmo com as coisas tudo ali, prontuário e tal, é difícil porque, vamos falar assim, quem julga tudo isso daí também tem associação com quem vai te pagar, entendeu? Então são muitos interesses políticos envolvidos também, é bem complexo. Você, na verdade, é o tempo todo na mão de alguém. Se você está no hospital terceirizado do município, você está na mão da terceirizada. Então, elas fazem o que quer contigo. E se você trabalha direto para a prefeitura, você está na mão do gestor. Então, eu preferia ainda hoje estar na mão do gestor, porque contra a prefeitura, a gente sabe que a gente consegue alguma coisa. Agora, quando a prefeitura terceiriza, você tem que ir até a empresa, e aí a empresa alega que não foi feito repasse, essas coisas de sempre. É muito comum então, que eles falam. Eu recebi ainda do Estado, né? O Estado do pagou. Geralmente é essa a desculpa mesmo. Eu, no Maranhão, eu fiquei 4 meses sem receber, pô. Eu vim embora mesmo. Eu vim embora pro Mato Grosso, eu não tinha recebido nem o salário, pô. Nossa, uma coisa... deve ser muito frustrante, né? Porque você saiu da faculdade, saiu de um estado, tá ali na pandemia, aquela loucura, na linha de frente, e ficar 4 meses sem receber, dá uma desanimada. Eu, depois de formado, eu tive que ligar pro meu pai e pedir dinheiro. É verdade, eu tive que pedir. Eu acredito. Porque chegou um momento que eu ia fazer umas provas e tal, meu gasto existia, e aí eu não poderia deixar o meu gasto de lado para pagar, tipo, 2, 3 mil de boleto de prova. Então eu tive que pedir pro meu pai pagar, cara. Eu paguei ele depois, mas olha a situação que chegou. Eu tinha quase 5 meses de formado e eu não tinha um salário ainda, entendeu? Eu não tinha recebido, pô.
Para quem pensa, né, desmistificando aquela frase, todo médico é rico. Ah, não, pô, é fora disso. Na 6 verdade, meses de formado já tá e ganha dinheiro à torta e à direita, né? Realmente, exatamente. Se eu as fosse pessoas colocar não assim, têm muita noção da realidade, né? Dessa não, realidade aí. é só quem está dentro sabe como que é o caos. Então, resumindo, a maioria das prefeituras terceirizaram, colocou o médico como prestador, e aí não lhe garante os direitos de uma CLT e ainda te dão calote. É isso que eu vivi na pandemia e vivo até hoje, inclusive no Mato Grosso, aqui foi terceirizado. Tem uma empresa aí que, inclusive, vão anexar aqui, foi afastado o secretário de saúde de Cuiabá, que é a mesma empresa que está envolvida aqui no interior, escândalos de desvio, foi bloqueado conta. Então, qual que é a esperança que eu tenho de receber de uma empresa dessa agora, que até a conta bancária foi bloqueada? E tem todos os anexos aqui das notícias, porque foi bem recente, foi essa semana agora. Então, pô, é isso que a gente vive. O médico, ele... Alerta aí para a galera, viu, que... Vamos agilizar essa ação de cobrança aí, já para se habilitar, se for para você ver, decretar falência, já tem que estar habilitado para receber. Só para finalizar o tópico, o que é a nossa sensação que a gente tem? Que quando apertou, que precisava da gente, da saúde, não só o médico, todo mundo da saúde, quando apertou que precisava, eles foram lá e liberaram total, vamos colocar essa galera na escala, vamos dar um jeito e tal. Prometeram inúmeras coisas, incentivaram, aumentaram o valor de plantões, entendeu? Mas hoje a gente vê que tudo isso foi só um mero interesse político. A maioria foi demitido, não te deram respaldo de nada, não fizeram questão de te manter em alguma outra escala, de te remanejar. O médico pelo menos teve um pouquinho melhor vamos falar assim, esse meio de colocar em algum outro posto da prefeitura, mas igual a enfermagem, que já tem uma demanda maior, os técnicos de enfermagem, a maioria foi demitido, estão sem emprego, já que a curva do Covid diminuiu. Então, quando eles mais precisaram, eles usaram os funcionários da saúde, né? Usaram a galera da saúde. Mas hoje, como a galera da saúde precisa, do gestor precisa, ficou para trás. Então, a gente se sente meio que usado, né? E estamos sentindo ainda, o tempo todo. E calote atrás de calote. São três estados que, de alguma forma, deram calote ou em mim, ou na Larissa, que é a minha companheira aí. Então, é essa sensação que tem. Se a gente rodasse talvez mais uns 5 estados, seria mais 5 estados com calote. Alexandre, eu vou, para confirmar isso que tu tá falando, aí tu procurou ajuda, assessoria contábil, e aí como é que foi? Daí então, melhorou um pouco? Tu se sente mais seguro em impor algumas situações? Sim. Como eu já mexo muita coisa, sabe? Eu sou bem investidor em muita coisa, então eu vou atrás das coisas e pago o que for para pagar para ter noção do conhecimento. E aí eu fui atrás do setor em termos de contabilidade e aprendi tudo de impostos, e toda a parte fiscal, geração de nota. E para não perder tempo com isso, eu agreguei alguém para fazer isso para mim. Hoje eu pago um valor fixo mensal para agilizar minhas notas e tal, mas hoje eu sei o quanto que eu ganho e quanto que eu vou pagar de impostos. E dependendo se eu estou na folha ou se eu estou na PJ. Entendi. Mas já consegue avaliar e selecionar esse tipo de proposta de trabalho, né? Que pelo visto tu não aceita mais. Pois é horrível, né? Mas hoje a tendência do mundo é ser terceirizado. Daqui para uns 10 anos não vai existir mais a CLT, concursos e processos seletivos como atua hoje, porque isso não compensa para o empregador, né? Se você for ver, é muito burocrático, muito caro você manter um funcionário na folha de pagamento e tal. Igual nos Estados Unidos, se trabalha por hora, o ganho por hora, as leis trabalhistas são um pouco menos pesada que a nossa aqui em termos do empregador, entendeu? Então, acho que a tendência é essa, tanto do médico quanto de qualquer outro, vai ser o prestador de serviço. Eu vivo no estado aqui da agricultura, os agrônomos todos são prestadores de serviço, entendeu? São PJ.
E a tendência é essa, só que isso tem que ser incorporado na grade, né, curricular. A gente tem que aprender, pô. Você vai ter que pagar para depois que você forma aprender? E o recém-formado sai perdido. Fala, cara, e agora? É contraditório, né? É verdade. Eu tenho uma curiosidade em relação à vida do recém-formado. Como é que funciona assim? Formei. Aí, assim, os lugares, né? Você estava lá no Tocantins, aí veio a proposta do Maranhão, mas acho que você chegou aqui e já foi trabalhar em mais de um lugar. Como é que funciona esse network aí na vida do recém-formado? É Olha, muito fechado ou o acesso é mais facilitado? Você realmente tem que ter contato? Contem pra gente, que é uma curiosidade que eu tenho. essa é uma pergunta legal. Eu também tinha essa curiosidade. Como que eu vou arrumar um emprego depois que eu formar, né? Eu ficava nessa, porque eu não tenho nenhum contato. Eu sou o primeiro médico da minha família. Então, não sabia. O que é o network, o que é a parte do médico? Ele forma, né? Tem emprego, geralmente. Eu vivi num contexto melhor, lógico, mas quando ele forma, ele geralmente vai atrás de um processo seletivo, de um concurso, algo dessa magnitude. Se não tem, começa cobrindo colega, né? Colega médico que não vai, que faltou, ou que está com um problema, ou que está grávida, entendeu? Então, você vai cobrindo. E aí você começa de baixo, geralmente você começa de um AUBS, que vai te agregar, aí depois vão te chamar para uma escala, e assim vai, porque todo município vai precisar de algum momento de um médico. E aí você vai fazendo conhecimento, as pessoas vão gostando de ti, vão vendo o seu esforço, e onde você passa, dependendo de como você é, com a equipe e tal, eles vão te agregando. Eu, graças a Deus, por mais briguento que eu seja, né, em termos dos direitos dos meus pacientes e de lutar a favor da vida mesmo, eu o tempo todo isso, talvez seja esse o meu maior problema. Eu tinha que ficar um pouco menos ligado a isso. Mas, então, onde eu passei, eu fui convidado para fazer outras coisas. Eu fui convidado para compor escala, para fazer UTI, para fazer remoção de paciente. Você vai passando uma confiança para que as pessoas te chamem. E esse é o network, é de boca a boca. Tô falando de tal, vai falar para o gestor que você é bom e aí vai, e assim vai, assim vai, assim vai. Às E vezes você começa com, tipo assim, cobrindo o plantão do colega, né? E chega ali naquele é local uma e vai. performance isso, pronto atendimento na porta, porque geralmente precisa, faltam, porque precisa, né? No Covid foi muito mais, mas isso já existia antes, né? E a demanda médica do interior é complicado. A escala do interior é difícil, não é igual na capital que tem bastante médico, né? Então, eu em Porto era interior. Imperatriz, querendo ou não, é um interior, mas tem bastante médico, então já é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais difícil ali. Mas no Mato Grosso ainda precisa de médico, então a gente tinha uma certa facilidade. Mas vai muito da pessoa. Perguntar também, assim, qual a diferença, né? Que você vê nessas três cidades que você atuou, já adiantou que basicamente as três são interior, Imperatriz difere um pouquinho porque Sim. tem mais médicos, mas o que tu O que sentiu? difere mais os prós e os contras de ter tido essa experiência de cidade menor, cidade maior? Como Ou que se, você. ou se nas três cidades funcionava basicamente tudo igual? Sim, eu vou resumir igual. Porto Nacional, cidade universitária, tem muito estudante, muito médico bom. Então, mesmo tendo pouco recurso, tem uns caras muito inteligentes, a galera é muito ativa. Um hospital escola, como atuava lá, vamos falar assim, no hospital regional ali do estado, tem muita gente competente, coloca o conhecimento na sua cabeça e põe para girar. Então, lá se usa o que realmente é para se usar. Lá as pessoas usam o que está no livro, o que está no protocolo, o que está na diretriz. Então, é uma ótima experiência. Por quê? Porque você aprende do jeito correto e você aplica do jeito correto. Então, o Tocantins, ele mesmo tendo menos recurso, um pagamento inferior, o estado do Tocantins é um dos que piores paga, mas por atuar em cidade universitária, se tem essa vantagem. É uma equipe Não preparada, sabe, o estado do Tocantins é é um dos que pagam menos pago para os profissionais da saúde? em geral, em geral. Pior para o médico, mas é em geral. Então, o estado do Tocantins é um salário ruim, recurso. Interessante saber disso, eu vou frisar esse ponto, sabe por quê? Porque até onde era do meu conhecimento, realmente, o estado do Tocantins,
eles pagavam mais para profissionais da saúde. Nas carreiras jurídicas. Tanto que, assim, eu sou farmacêutica e eu lembro que quando eu fui uma vez tentar inscrição secundária no estado do Tocantins, e era melhor do que no Maranhão, na época. Tem esse elo aí. Por quê? Porque é um estado que paga mal, assim, vamos falar assim, pro médico, em termos da outra parte da equipe. A parte farmacêutica, fisioterapia, enfermagem. Maior. Numa média bacana, inclusive maiores. Mas se contabilizar, colocou o médico no meio, acabou. O salário médico e o plantão médico, se não for o menor, é um dos menores do país. Você tem noção, um plantão no Mato Grosso tira de R$ 1.200 a R$ 1.500. No Tocantins, era R$ 680. Nossa, muito menos, Por quê? Porque lá forma médico, lá tem bastante faculdade de medicina, enfim, tem um monte de contexto. E o governo... e procura, né? E o governo... questão. Isso já é defasado há anos, desde que eu tô lá. Sempre foi ruim pro médico. Para enfermagem, então parece ter um ganho um pouquinho melhor na média. Parece que a galera tem um pouquinho mais de, vamos falar assim, subsídio do Estado. Porque, querendo ou não, eles são o suporte, né? Vamos falar assim. Então, mas o médico é péssimo. E experiência própria mesmo. Então, é horrível. Eu acho que é o pior. Se não, é difícil ser pior, viu? Eu não conheço, pelo menos, do que o Tocantins. Então, você vive esse momento. Você está com a equipe preparada, porque é um hospital escola, tem um monte de gente estagiando lá, então o tempo todo você está com a equipe preparada. Você tem poucos recursos, porque o Tocantins é ruim de recursos em termos de, vamos falar assim, não é um estado muito preocupado com os pacientes. Mas que você consegue se virar. Tem as coisas básicas, entendeu? Qualquer coisa vai ter que mandar para Palmas, enfim. Mas salário ruim. O Maranhão, equipe preparada, muito boa. A galera do Maranhão também é muito dedicada. Só que também o salário é baixo do médico, pelo menos. Muito calote, muita empresa terceirizando para a prefeitura. A prefeitura é um descaso, não lança uma nota, não fala com os médicos, e é muita carteirada, sabe? É a galera querendo se impor em onde não deveria, é mentira atrás de mentira, é um repasse que fala que é feito e não é feito, aí a empresa não paga a gente, segura salário, 4, 5 meses atrasado. Tem colegas meus que estão recebendo abril, pô. Abril. A gente vai para novembro. Então, é ridículo o estado do Maranhão em termos de Imperatriz. Imperatriz, para mim, é um dos municípios mais vergonhosos que eu passei e que eu já vi de notícia, porque eu conheço muito médico, né? Então, é uma coisa surreal, pô. Alexandre, tu tá me fazendo lembrar da época que eu trabalhava na área da saúde e eu era terceirizada de uma empresa que, cara, foi tudo fechado, a galera sumiu, muitos foram presos. É isso que eu vivo hoje. Eu já vivi isso aí, ficava sem receber, meu Deus do céu. Cara, aqui no Maranhão o negócio é feio. A gente percebe até meio que o embate aqui no Maranhão, né? Que Imperatriz entre a prefeitura e os médicos, aquele do disse não me disse, é bem conturbada a relação aqui mesmo. A prefeitura coloca a população contra os médicos, porque ela vem de uma forma querendo falar que o médico está mentindo, entendeu? A gente está pagando. Notas nesse sentido. Tá ok, é contra a lei se for fazer um seu... Pura jogada política, Alexandre, que eu vi nessa fase, era pura jogada política, não tinha outro nome. Você tem as pessoas que querem um atendimento, de um lado tem um médico sem receber e exigindo o seu salário, e do outro tem a prefeitura falando que o salário está em dia. Tá entendendo? Então, fica horrível, a gente teve que deixar a escala, pô. Foi meio que um boicote da galera, assim, falou, vamos deixar a escala, vamos deixar, porque não tem condição. E sem previsão nenhuma, você ia na secretária de saúde, na época era a Mariana, acho que é o nome dela, era uma coisa, o prefeito falava outra, então não compensa. Se você quer terceirizar uma coisa, é para melhorar, não vou piorar. Esse é o objetivo de terceirizar, é você correr da licitação e deixar o serviço ágil. Só que a realidade é calote
e falta de elo, né, da prefeitura com a empresa. É isso. Infelizmente, Alexandre, o que a gente vê é isso. Esse setor da saúde, ele é muito disputado justamente porque é onde as verbas, né, as altas verbas são destinadas para esse segmento de saúde, o que desperta interesse político e, na verdade, se resume a isso. A isso. Essa realidade que você está falando, que vive, que eu vivi também, que a gente vê só aumentando, é puramente estratégia política, Sim, jogada política. A área da saúde ela é bem visada nesse sentido. sim. Hoje mesmo, ó, eu trabalhei em Tangará da Serra, uma cidade aqui. Pô, organizadíssimo. É surreal, inclusive. Por quê? Porque eles mantêm tudo na folha. Eles colocam você como na folha, eles te pagam um bom plantão, adicional noturno, insalubridade, férias, 13º. Você pode ganhar até o teto do prefeito. Eles te colocam a par do que precisa. Eles estão ali com... Alexandre está precisando de alguma coisa, tentam ir atrás, entendeu? Eu vivi uma coisa que nem parecia que eu estava no SUS, cara. O hospital tinha recurso, tinha as coisas, e a gente precisava. Lógico que eu peguei o pico, lascou, tinha muito paciente com um lugar, mas a gente conseguia lidar com tudo, pô. E não era terceirizado até onde eu estava, só a UTI, né? Mas a UTI foi um outro contexto, porque não tinha insumos e tal, teve que terceirizar mesmo. Mas ali onde eu estava, que era o pronto atendimento do Covid, vamos falar assim, que a gente tinha 2, depois virou 3 médicos, cara, pagavam tudo certinho, em dia, acerto, cara, não tem, é surreal. E pra você ver, precisou terceirizar? Não, e conseguiu lidar, pô, conseguiu lidar. Então, às vezes eu acho que a prefeitura nem se esforça mais, eles simplesmente vão lá e terceiriza, entendeu? Você acha, então, que a terceirização, então, está sendo só mais uma jogada, né, para dificultar ainda mais o sistema? Eu entendo o lado do gestor, porque é muito mais fácil você pegar e falar, ó, Sim, sim, sim. vamos pagar essas pessoas aqui, eles vão dar um jeito, igual na pandemia, não tinha insumo para entubar um paciente, pô, mas o setor privado tinha acesso. Então vamos fazer o quê? Vamos terceirizar, que eles vão conseguir, porque a gente não está conseguindo, nem com licitação de não é emergência aqui não consegue, porque não tinha. Então vamos terceirizar, beleza, terceirizou, estou fazendo repasse, só que a galera não está repassando para a equipe. Isso é o que a gente parece que vive, entende? Então, igual a prefeitura de Diamantino, é uma prefeitura milionária, é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, por mais cidade pequena que ninguém nunca ouça falar, que é a cidade de Gilmar Mendes. Mas igual, é um poder aquisitivo muito boa, muito bom a cidade e tem condições e tal, só que viveu o mesmo contexto. Não saberia se o pico da pandemia ia estourar com tudo e a gente ia continuar precisando de insumos, então terceirizaram. Eu entendi o motivo. Só que na hora que for terceirizar, cara, o mínimo você puxar o histórico da empresa. Já era uma empresa suja. Então, estamos vivendo mais um problema aí que Cuiabá. Excelente informação, viu, para quem está começando aí. Sim, e aí Sedento no portão. é horrível. Então eu vivi em Tangará CLT, cara, eu pagava muito imposto, mas pelo menos eu recebia em dia, entendeu? Porque eu pago, se contabilizar, dá quase mais de 30% de imposto de que desconto. Porque mesmo que eu vou ter acesso a alguma parte que vai voltar no FGTS, é uma grana da peste que tirou do meu salário. Era Então, pessoa física, né? A relação a. mas eu recebi em dia, entende? Eu tinha suporte, eu tinha auxílio, entendeu? Eu só vim para Diamantino porque eu tive uma proposta muito boa e eu sou daqui, só vim por isso. Mas é uma cidade melhor e tal. Mas eu cheguei em Diamantino, eu fui bem amparado pela prefeitura, me pagavam bem, me pagavam em dia. Mas quando terceirizou, acabou. Foi um mês que eu fiquei aqui, foi uma maravilha. Mas depois que terceirizou, Entendi. Já está virou. pensando no próximo destino? Pois é, eu não sei, mas eu. Tá que nem agência de viagem já. Mas eu não tenho. Eu mudo mesmo. Se tiver, eu mudo, porque não tem condição, cara. A gente não pode se acomodar também, né? Se tá no caos, você vai ficar no caos? Não, pô, vai embora. Sempre buscar melhoria mesmo. Sim. Você tá naquela fase de vai para residência ou você pensa em realmente. Não vou. Tô nessa fase, porque eu tô fazendo prova, tô tentando estudar. Só que eu trabalhei muito na pandemia. Eu não tive tempo de estudar. Eu trabalhei demais. Eu já passei 20 horas dentro de uma ambulância. Nossa. Eu ia e voltava para Cuiabá levando o paciente. Então, na UTI móvel. Eu
sem condições de estudo esse ano. Se eu passar, vai ser na graça de Deus, não por preparo. Igual aquelas provas da faculdade, né? Porque não Vai dá. que... É uma coisa assim que eu não planejei para mim. Acabou sendo, aconteceu, porque muito caótico. Esse ano foi muito pesado. Então eu vou me planejar. Talvez eu não faça ainda residência. Eu vou pensar em que vou fazer ainda e me planejar para o ano que vem. Não sei se vou ficar aqui ou não. Vai depender de propostas. Aceitando propostas, né, Alexandre? Igual, se eu for ficar aqui, vai ser pela prefeitura. Então, para mim é melhor. Eu ficando pela prefeitura é um pouquinho diferente, entende? Porque eu tenho um pouco mais de respaldo. Agora, se eu for ficar para alguma terceirizada, eu não fico, eu vou embora. Entendi. Era uma pergunta até que a gente ia fazer em relação a isso, em pontos assim bem sucintos. Os prós e os contras dessa terceirizada, Olha, dessa atuação aí no SUS ser por uma empresa terceirizada. a gente entende. É a realidade que a gente está vendo, viu? Está aumentando bastante. Igual, eu já estou vendo o BS sendo terceirizada, o salário médico, o RH, entendeu? Eles terceirizam o RH, vamos falar assim, eles terceirizam os funcionários. O insumo, os equipamentos, prefeitura, mas a folha de pagamento terceirizada, entendeu? Eu já estou vendo isso acontecer. Antes isso nem era permitido no SUS, agora é permitido. Então, a tendência é essa, a tendência é ser tudo terceirizado. Prós e contras. Na verdade, para mim, até hoje, na minha experiência, é mais contra. Que foi que tu falou, né? Calote, você não tem como cobrar, você vai cobrar, fala do repasse. Então, esse é o contra. Para o gestor, deve ser bom, porque você não precisa licitar, você não tem dor de cabeça com a folha, você não tem que colocar na folha com risco de mais fácil, né, para o gestor. Risco de improbidade administrativa, passou o teto de salário do município, tal. É muito mais simples. Então, em tese. Mas o gestor até é igual aqui, é um médico, o prefeito também. Eu até sinto por ele, porque não é culpa dele, entende? É uma escolha ruim que ele fez, entendeu? Mas, então, quem quer trabalhar terceirizada, eu não indico, entende? Mas é o que vai sobrar pra gente. É muito mais fácil contratar um médico na pessoa jurídica. Mas até levando aqui para o nosso final, deixa uma dica aí, Alexandre, você que já está bem calejado, apesar do relativamente pouco tempo. Uma dica para quem está começando, para quem está indo para o SUS, que é a realidade da maioria, na verdade, né? Deixa uma dica para o pessoal. Bom, resumindo, o trabalho no SUS. Você trabalha no SUS, você tem um chefe. Seu chefe é o prefeito e a Secretaria de Saúde. Então, você está na mão deles. O que eu vivi na pandemia? Carteirada. Teve prefeito, deputado, querendo que furasse fila de UTI e tal. Você vive isso. Os caras se impõem, entendeu? Porque, teoricamente, são seus chefes. Então, vai existir carteirada de gestor, vai existir imposição de conduta. O médico já não se manda mais, parece, sabe? Prefeito falando de cloroquina. Perde a autonomia, né? Exatamente. Alexandre. O médico já não tem autonomia de 20 anos atrás. Ele é visto mais, às vezes, como um inimigo da sociedade, igual a polícia militar, vamos falar assim, do que propriamente dito para ajudar. É igual a polícia, quando aperta, você chama a polícia. Mas as pessoas são primeiro a ir lá e julgar a PM, entende? A saúde bebeu a mesma coisa. Porque o problema é que a gente generaliza o médico, né? Por que é o médico que responde? A gente é responsável pela conduta. A equipe toda vai errar, mas o médico que vai responder, entendeu? Porque a gente que prescreve, a gente é o prescritor. Então, você no SUS, você tem seus chefes e manda quem pode, obedece quem tem juízo. A dica para o recém-formado: se especializa para você não precisar ter essas pessoas como seu chefe, porque é muito ruim, pô. Você fica o tempo todo na mão deles. Você tá na mão da prefeitura, você tá na mão da gestão, trocou de prefeito, às vezes você fica desempregado. Então, é melhor cada vez você se especializar mais e empreender dentro da medicina, ser seu próprio chefe, do que você ficar na mão de gestores, de secretária de saúde, secretários e deputado e político. O máximo que você se desvincular da política é o melhor que você faça. O máximo que você aprender sobre impostos, sobre a partir da CLT, a diferença com a PJ, o prestador de serviço, dos seus direitos. Formar, né? A melhor coisa que você faz. E outra, e até jogo para a Gabi isso, a assessoria jurídica. Nossa,
isso salva a gente. Na verdade, tem que ter, sim, e tem que incentivar a ter. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu sou um médico assim, com paciente que eu não tive problemas, entendeu? Mas sempre vai existir, algum momento vai existir. Eu já tive até com a Gabi, ela sabe desse contexto, de problemas de paciente que ele achou ruim de eu pedir para retirar porque ele estava acompanhando um maior de idade numa pandemia querendo ficar junto e eu não posso permitir isso. E eu pedi gentilmente, a pessoa achou ruim, foi lá na secretaria, abriu um protocolo contra mim e tal, enfim. Acontece, infelizmente. Vai acontecer, você não consegue satisfazer todo mundo. Então, a minha dica para os recém-formados é fazer o contrário que eu fiz. Não trabalhe igual um cachorro, entendeu? Trabalhando. Não trabalhe muito. Estude, se especialize, seja seu próprio chefe. Nem que você trabalhe para a prefeitura, mas prestando um serviço de um especialista, que daí eles interferem bem menos. Mas se você for um mero clínico geral igual eu, um mero generalista, você vai sofrer igual eu sofro. Entende? Você vai estar na mão dos gestores, você vai estar na mão do SUS, você vai estar trabalhando com pouco recurso, tomando carteirada de gestor e o tempo todo na berlinda, com a corda no pescoço, sem saber o seu futuro e tendo que mudar de estado em estado, de cidade em cidade, porque é a saída de muita coisa. Eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus eu não tenho nada de político, nem nada. E aí isso até me facilita, porque eu falo mesmo, eu não temo, sabe? Eu não temo. Eu falo, igual eu falo pra Gabi, eu falo, Gabi, eu não vou abaixar a cabeça. Eu não vou permitir que um prefeito me mande prescrever uma cloroquina, entendeu? Eu não vou prescrever, cara, eu não vou, não adianta. Você pode ser o rei, entendeu? Eu não vou prescrever. Assim, não é você, né? O CRM é seu. Não vou, cara, eu não vou. Você pode vir aqui e falar que eu vou ser demitido. Pode me mandar embora. Eu não vou fazer o que você manda, porque eu sou o prescritor, entendeu? A conduta é minha. E é essa a minha facilidade, entendeu? Os meus colegas ficam com medo, tá? Eu não tenho medo, entendeu? Esse eu acho que é o meu problema. Eu tenho um pouquinho mais de medo. Acaba que eu tenho inimizade aí com muita gente por conta disso. E eu não vou abaixar a cabeça com umas coisas dessa. E eu luto pelo melhor com os pacientes, porque eu já fui paciente do SUS, pô. Na verdade, eu vivi muito como paciente do SUS e foi uma merda, vou falar sério. É muito bom ter essa percepção, né? Eu fui muito maltratado no SUS, cara. Eu não quero outros. Putz, era uma exceção quando eu tinha um bom atendimento do médico e da equipe de enfermagem, cara. Era uma exceção, porque a maioria das vezes, pô, parecia que eu tava pedindo algum favor ali, cara. Era uma coisa ridícula. É isso mesmo. E eu não quero isso para os outros. Por isso que a Gabi tem tanto problema com a assessoria jurídica minha. Porque, pô, enquanto eu puder, eu vou fazer o meu melhor. Porque eu formei para isso. Eu tenho isso em mente. Eu vivi isso no SUS como paciente. Eu não quero que os meus pacientes vivam o que eu vivi. É muito ruim você pagar os seus impostos e na hora que você precisa, você ser destratado no postinho de saúde, no pronto atendimento, e a pessoa subestimar a sua dor, entendeu? É horrível isso, é uma coisa dolorida. Você deixar uma pessoa que ela não tem outra opção, às vezes ela não tem condições de ir num atendimento privado. E mesmo se houvesse uma condição, é sua obrigação, né? Então, às vezes a pessoa tem condição, mas está igual um diamantinho, não tem nem onde ir. Se você tiver um plano de saúde, às vezes você não tem o que fazer. Se você tem dinheiro, você também não tem muito o que fazer. Você vai precisar do SUS, entendeu? E eu precisei do SUS, fui muito maltratado, muitas vezes. Lógico, tem equipes maravilhosas que me trataram muito bem, mas eu tive péssimas experiências. Por mais que a gente use o SUS em tudo, você corre do SUS na hora que você precisa, em termos de algo assim mais grave, porque você não sabe se você vai ser atendido ou não. O SUS é maravilhoso na sua essência, entendeu? Mas quem controla o SUS são os gestores, e os gestores nem sempre são legais, entendeu? Excelente SUS, colocação. Então o SUS, ele é maravilhoso, é um bom lugar para atuar. Você passou no internato, você passou no estágio, você atendeu pessoas do SUS, então nada mais digno de que você contribuir isso de volta. Eles colaboram muito para o nosso crescimento. E é só por isso que eu luto. Eu atendo todo mundo como se fosse minha mãe e meu pai, porque todos eles precisaram do SUS em algum momento.
O SUS é hoje a maior equipe de emergência que tem, o SAMU dentro das cidades, é o primeiro atendimento. Você pode ser um milionário, se você se quebrar na rua, é o SAMU que vai te buscar. Então, eu defendo o SUS com unhas e dentes, entende? Só que eu não defendo político safado, querendo quebrar esse elo da equipe de saúde com o paciente, tentando nos deixar, às vezes, um contra o outro, por conta de má gestão e desorganização deles mesmos, entendeu? Então, o SUS é uma coisa que você tem que pensar de uma forma individual, e a politicagem atrás do SUS é outra. E eu só luto por isso. Na maior das minhas dificuldades até hoje, que eu tive com problema foi com outros colegas e tal, porque eu pedi só um pouquinho mais de atendimento humanizado para os meus pacientes. Então, é só isso. Basicamente, é essa a minha experiência. Por mais curta que seja, eu dou meu sangue, cara. Eu luto dia após dia. Inclusive, hoje eu vou visitar um paciente que eu não tenho uma ligação nenhuma com ele, mas eu vi que ele tá com um problema que ele tá conseguindo lidar. E eu vou lá ver ele na casa dele. E nem precisava, entendeu? Eu vou lá porque, sei lá, eu quero ir, pô. Então, Alexandre, eu achei assim sensacional todas as suas colocações. Eu vou classificar esse vídeo como obrigatório para as pessoas, porque foi assim riquíssimo o que você passou aqui. Eu quero mesmo te agradecer e te parabenizar por passar tanto amor pela sua profissão e pelo exercício da medicina de maneira assim, sem interesse, sabe? É óbvio que nós procuramos melhores condições de trabalho, claro, mas assim, eu fiquei cheia de insights com essa conversa, eu espero e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque os seus conselhos, eu li num livro que diz que a maioria não, todos os conselhos, eles são autobiográficos, né, de pessoas que viveram aquilo, e que é muito bom a gente aprender com uma pessoa que já viveu alguma coisa, você poupa tempo, você poupa uma série de coisas. E eu achei interessantíssimo todas as colocações que você fez aqui, de grande relevância. Foi um prazer te conhecer. Obrigado. Gabriela já te conhecia, eu não conhecia, mas foi um prazer, viu? Obrigada por... Te agradecer também por aceitar o convite. Mas, obrigado. Eu só quero fechar isso com a frase, sabe? Igual. Eu não queria ser médico, entende? Então, eu coloquei isso em mente porque eu tinha uma facilidade com a parte biológica e uma dificuldade imensa com a parte matemática. Então, eu via um equilíbrio para mim. E eu não peço que as pessoas façam a medicina por amor. Eu acho que isso é hipocrisia, na verdade. O médico ele quer ser bem remunerado, quer ter recursos para trabalhar, o básico. Então, eu tenho uma frase comigo que não faça a medicina por amor, né? Faça a medicina com amor. Sim. Isso é o essencial. Eu acho que isso daí é uma coisa assim que é simples, mas que funciona. Tudo que você faça com amor e com vontade mesmo de fazer é muito mais simples, as coisas fluem. E essa é a dica que eu dou, que eu deixo assim para os que vão chegar. O meu irmão faz medicina também, ele tá já meio médico. Eu deixo isso para ele. Eu falo, cara, você vai conseguir ganhar bem, você vai sofrer com calote, com pressão de paciente, com pressão de gestor, mas faça a sua parte, pô, não liga. Faça com amor. Você vai querer crescer na profissão, você vai querer ser bem remunerado, mas não viva essa coisa que é uma coisa surreal, romantizada da medicina por amor. Não existe isso. Isso é coisa ridícula. Não existe enfermagem por amor. Não. Todo mundo quer receber, todo mundo quer ter recurso. Eu acredito mais na medicina com amor. Com amor. Faz total diferença. E funciona, pô. Funciona. E o simples funciona, o básico funciona. É verdade. A gente gosta muito de conversar, né? Assim, eu e a Amanda, a gente conversa entre si, conversa quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, você que está em 1 ano e meio, quase 2 anos de formado, porque a gente sente, não tô fazendo uma crítica aos médicos mais tradicionais, né? Mas a gente sente que essa geração da medicina que está saindo
vocês estão saindo assim mais com essa medicina com amor, né? Tipo, já passou aquela fase de que é só ganhar dinheiro, você já começa a entender ali bem no finalzinho já do curso que não é tão simples como você relatou aqui, né? Desses perrengues e tudo mais, e que realmente assim vai se sobressair quem desenvolve a profissão com amor, quem consegue trazer esse lado humano e ao mesmo tempo se preocupar com tantas outras coisas que a medicina hoje está relacionada, né? Então, assim, faz muita diferença esse posicionamento. Eu acho que para quem vai assistir aqui esse vídeo, foi muito válido essa conversa, os teus conselhos e os teus relatos também. Muito obrigada, de verdade. Obrigado eu pelo convite, né? Porque eu gosto de conversar sobre isso e o SUS é a realidade do médico recém-formado. Não tem não tem o que discutir. Na verdade, é o maior empregador de médico do país e vai ser por muito tempo. Muito boa a sua abordagem, viu? Pois muito obrigada, Alexandre. A gente aqui vai almoçar, porque já é meio-dia, aí ainda vai demorar um pouquinho. Beleza. Obrigado, viu? Tchau. Foi um prazer. Bom final